posso falar com 100% de certeza que tanto o Exército, Marinha, Aeronáutica, eles pesquisam, vez ou outra, casos dessa natureza, e tem inclusive um acordo do Brasil com os Estados Unidos desde a década de 50, quando começou ali o projeto Blue Book, né, que era o projeto Livro Azul, e inclusive eu localizei, depois eu vou te mostrar, eu trouxe alguns documentos aqui, eu vou te provar que existe de fato esse acordo com o Exército Brasileiro e com a Força Aérea Brasileira. E eu já ia te perguntar justamente isso, né? Se eles pesquisam, por que que isso é tão escondido, por que que isso é tão negado, né? O fato de ter pesquisa e ter acordos desse tipo mostra que o mesmo interesse que você tem em pesquisar, em ter conhecimento, também acontece dentro das Forças Armadas, não só brasileira quanto americana, né? Agora, por que que eles escondem tanto, cara? Então, essa questão é interessante a gente tocar, porque existe uma ânsia, vamos dizer assim, de se deter, de se possuir essa tecnologia dos objetos voadores não identificados, que certamente é uma tecnologia mais avançada e que o país que deter essa tecnologia, ele vai estar numa posição de destaque, né? De vanguarda, vamos dizer assim, em relação aos seus potenciais inimigos. Vamos supor que os Estados Unidos detenham essa tecnologia. Então, o que vai acontecer? A Rússia e a China vão ficar no chinelo, vão ficar para trás. Então, a questão do acobertamento é justamente por conta dessa ânsia de ter essa tecnologia. Agora, mas não é só isso. Geralmente, existe a questão do pânico, né? O pânico que pode ser gerado num caso agressivo, por exemplo, que vez ou outra acontece, né? A gente tem aí Operação Prato, né? A gente tem alguns casos no Nordeste de pessoas que chegaram até a falecer depois de ter tido contato com esses objetos. Então, esse pânico que pode vir a ser generalizado, ele seria de difícil controle por parte dos órgãos militares, né? Dos órgãos de força pública, tal. Então, por isso que também se acoberta esse tipo de assunto. Além disso, existe a questão religiosa, que a partir do momento que for reconhecido oficialmente o fenômeno OVNI, as religiões vão ter que se reposicionar. Então, vai ter que ter uma quebra de paradigma aí. E isso, então, essa convulsão social, religiosa, que pode ser que aconteça, ela também seria de difícil controle. Então, por isso que se acoberta. E o último fator de acobertamento é o fator de que nós, como cidadãos, nós pagamos impostos para uma segurança que, em relação aos objetos voadores não identificados, não existe. Então, vamos supor que lá na frente os Estados Unidos falam assim, olha, vida extraterrestre existe e tal, e assuma isso como verdade absoluta. Vão aparecer cidadãos que foram lesados nas abduções, nesses contatos, inclusive alguns chegaram a ter câncer, né? Sofreram algum tipo de abalo psicológico, algum trauma, e eles podem reivindicar um dinheiro de indenização por conta dessa segurança que os órgãos militares deveriam fazer, de segurança pública, né? E não fizeram, porque é uma função deles, e aí o governo estaria na roça, né? Porque vai gastar muito dinheiro pagando essas indenizações. Então, acredito que esses 4 fatores são os principais aí de haver um acobertamento em cima desse assunto. Dentro do meio militar, assim, só dando uma pincelada, existe também o fato de que os normativos não permitem que seja passado para o público esse tipo de assunto. Geralmente tem recomendações em alguns normativos que eu já vi, de, por exemplo, se tiver telefonema de jornalista, de ufólogo, de pessoa enchendo a paciência, é para dizer que não está autorizado a informar, que vai passar aquele caso, aquela informação para o órgão competente e, né, dá aquela sabonetada e fica por isso mesmo. Então, o próprio normativo
existente, ele já tem essas orientações também, né? Além de ter a sistematização da informação. Vamos supor, por exemplo, na aeronáutica, a gente tem lá a Nós da VIG 07, eu acho que já tem até algumas outras versões, em que ela traz um questionário que é para ser preenchido por pilotos ou por pessoas que eventualmente observam um fenômeno ufológico, então eles ligam para um telefone dedicado dentro da aeronáutica ou do Sindacta, por exemplo, e lá eles registram, anotam isso e encaminham esse relatório com os dados do caso ufológico para o COMAI, né, que é o antigo CONDABRA, Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro. Irmão, olha só, Hum. quando você fala isso, me chama a atenção um ponto que eu já tinha me despertado, até, de certa forma, me convencido com muita naturalidade, que é o fato do conhecimento tecnológico, né? Militarmente falando, por que as forças, os exércitos, né, a aeronáutica, guarda com tanto segredo, né? Que tem uma disputa de tecnologia, de evolução, de potencial militar das nações. Aí você cita, pô, os Estados Unidos, conseguindo isso primeiro, comparado à China e Rússia, estaria numa vantagem. Esse é um ponto que acho que já dá para as pessoas refletirem bastante o porquê desse segredo todo, o porquê dessa dificuldade em assumir, né? Ou em trazer ao conhecimento do público fatos que comprovariam a existência, né? Na realidade, o que a gente tem observado é que quando, por exemplo, se captura, né, se resgata um objeto, seja ele capturado, né, porque foi abarroado, foi abatido, ou de repente caiu lá por algum problema que tenha dado, essa tecnologia, esses metais, que hoje são chamados de metamateriais ou ultramateriais, eles são de extremo interesse desses governos para, através de um processo de engenharia reversa, reverter aquela tecnologia mais Isso. avançada em tecnologia militar, bélica, ou na área da medicina, por exemplo, ou na conquista espacial, ou qualquer outro meio. E isso vai colocar, com certeza, aquela nação em um ponto de destaque, num degrau mais acima. Vantagem, né? Isso. E aí, se a gente olhar para os drones que nós temos atualmente, né, os drones militares utilizados aí nas guerras mais recentes, nós veremos que esses equipamentos, esses drones militares, espiões às vezes, eles têm uma tecnologia e uma capacidade também de voar, de fazer movimentos, não é? Que lembram muito os OVNIs do passado. No passado a gente tinha o que a gente chamava de sonda ufológica, que provavelmente lá atrás algum tipo de objeto desse, de aparato, nessa sonda ufológica, foi capturado, e hoje a gente tem o drone como nós conhecemos. Uma outra coisa que me chama muita atenção é a evolução que nós tivemos na questão de comunicação. E na parte também de internet, né, de computadores, né, os chips, né, microchips. Então isso já era descrito em alguns acidentes de OVNIs no passado, e também descrito por testemunhas que tiveram a bordo desses objetos. E isso a gente vê acontecer de uma forma rápida, né? A nossa evolução da década de 10, de 20, de 30 para cá foi um salto gigantesco. Então eu não consigo. É lógico que é uma especulação, uma conjectura, a gente não tem isso como provar, não tem um documento que fala a respeito disso, mas a gente pode conjecturar que alguma tecnologia dessa foi capturada em algum momento e foi transformada nessas tecnologias e comunicação que nós temos hoje, né? O celular, por exemplo. Então veja que a ficção que nós temos aí do passado, geralmente passa algum tempo ou alguma década e a gente tem aquela tecnologia de ficção transformada em algo real. Por exemplo, o reloginho do Flash Gordon. Lembra aquele desenho, né? A gente é mais antigo, a gente vai lembrar do Flash Gordon. Então, nada mais é do que o celular que nós temos atualmente, né? Mas só que era aquele comunicador, né, que o Flash Gordon tinha. Então, a ficção
da década passada se torna realidade no presente, graças a essa engenharia reversa. O que dá para afirmar é que o mundo que se tem hoje tem essa influência, né? Tanto na questão da tecnologia militar, o drone, por exemplo, quanto a vida que todo mundo já está habituado, com internet, essa evolução tecnológica. Você acredita que eh, a explicação passa por esses objetos capturados, por essa tecnologia, esse tipo de segredo que foi guardado, foi evoluído, mas que mudou o mundo de uma forma muito rápida. Seria isso? Exatamente. E assim, muitas pessoas questionam, né, mas, você está falando aí de metamaterial, de ultramaterial, e cadê isso que a gente não vê, assim, publicamente, né? É porque, assim, as pessoas não estão, acostumadas a consumir, né, esse tema ufológico, de ir atrás e tentar procurar algum tipo de metamaterial, ultramaterial, se inteirar, de certa forma, nesses assuntos. Isso é um assunto que ele fica mais restrito ao meio militar, ao meio de inteligência, né, aos cientistas de alguns países, né.